Boa noite. Hoje, dia 12 de agosto de 2026. E nós continuamos com a Madre Teresa de Calcutá. Bom, muito bem. Então, nós ainda temos alguns textos dela. Talvez eu termine hoje, mas eu não sei não, porque os textos dela são difíceis. Ela é uma pessoa contemporânea, fala a linguagem da gente, ela fala com simplicidade, mas ela é bastante profunda. Então, dá margem para muito comentário, muita explicação. Então, vamos ver o que acontece, tá bom? De qualquer maneira, ela sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E assim, uma satisfação muito grande encerrar esse ciclo com ela, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Pronto. Então, eu vou ler um texto novo dela. Eu vou ler um trecho mais ou menos longo e depois eu volto no começo e vou comentando, tá bom? Então vamos lá. Transformação do coração. A vida espiritual não cresce. Pouco se lembra da irmã Dulce. Sem dúvida, só que a irmã Dulce não entra nesse projeto porque ela não escreve. Né? Esse é um projeto sobre a mística cristã. Então, que as pessoas deixaram de legado como obra aqui, então, como estudo. Então, a diferença é que a Madre Teresa escreve, e escreve muitíssimo bem. Tá? Da mesma maneira, minha mãe falou também a mesma coisa. Ela falou, poxa, por que não colocar Joana d'Arc? E a resposta foi a mesma, porque ela não escreve. Né? E o foco do curso, quando a gente fala a mística ocidental, é a mística que nós podemos estudar, não apenas o exemplo da pessoa. Então, por exemplo, tudo que soubermos sobre a irmã Dulce será de pessoas falando sobre ela. Mas eu gostaria de saber ela, né, como ela vê, né, a união com Deus, né, a caridade, etc. Então, vamos lá. Transformação do coração. A vida espiritual não cresce pela multiplicação de práticas, mas por uma transformação silenciosa do coração. Podemos rezar muito, trabalhar muito, servir muito e ainda assim permanecer no centro de tudo. Enquanto isso acontece, ainda não entramos na vida mais profunda. O caminho verdadeiro começa quando deixamos de nos apoiar naquilo que fazemos para Deus e começamos a deixar que Ele haja em nós. Isso não acontece de uma vez. É um despojamento lento. Deus vai retirando, pouco a pouco, tudo aquilo em que nos apoiamos. O gosto pela oração, a satisfação no serviço, a alegria de ver resultados. Não porque essas coisas sejam más, mas porque, se permanecermos nelas, nunca iremos além de nós mesmos. Há um momento em que a alma já não encontra apoio em nada. O trabalho continua, a oração continua, o serviço continua, mas sem consolação, sem evidência, sem retorno. Tudo parece igual por fora, mas por dentro há um vazio. Este vazio não é a ausência de Deus, é a forma como ele começa a agir mais profundamente.
da mente. Bom, muito bem. Então, eu li um trecho maior para não interromper, e a gente vê como é difícil o texto dela. Então, agora eu vou ler de novo e começar a comentar. A vida espiritual não cresce pela multiplicação de práticas, mas por uma transformação silenciosa do coração. Então, eu posso ter muitas práticas, mas eu posso não me transformar por dentro. E aí ela diz: podemos rezar muito, trabalhar muito, servir muito, e ainda assim permanecer no centro de tudo. Como assim permanecer no centro de tudo? Ainda há um eu, um ego que é o centro de tudo. Eu ainda digo assim: eu rezo muito, eu trabalho muito, eu sirvo muito, eu sou espiritual, eu pratico a caridade. Então, ela diz, e ainda assim permanecer no centro de tudo. Ainda é o ego que está no centro de tudo, falando eu. Enquanto isso acontece, diz ela, ainda não entramos na vida mais profunda. E aí ela vai explicar o que é a vida mais profunda. O caminho verdadeiro começa quando deixamos de nos apoiar naquilo que fazemos para Deus. Eu faço, eu sou caridoso, eu rezo, eu trabalho, eu sirvo. Então, deixamos de nos apoiar naquilo que fazemos para Deus e começamos a deixar que Ele haja em nós. Ele haja em nós. Faça-se a tua vontade, não a minha. Eu sou uma transparência, Deus aparece para o mundo através de mim. Fazei de mim um instrumento. Mas não sou eu, o ego, que decido. Né? Então, renúncia de si mesmo. Então, eu repito, caminho verdadeiro começa quando deixamos de nos apoiar naquilo que fazemos para Deus, um eu que está no centro de tudo que faz, e começamos a deixar que Ele haja em nós. Isso não acontece de uma vez. É um despojamento lento. Renúncia de si mesmo é um trabalho difícil. É um despojamento lento. Deus vai retirando, quer dizer, não sou eu que sou o centro, que eu vou retirando. Deus vai retirando pouco a pouco tudo aquilo que nos apoiamos. O gosto pela oração, a satisfação no serviço, a alegria de ver resultados. Deus vai esvaziando um pouco essas coisas. Aí a gente fica pensando, mas como? Gosto pela oração, satisfação no serviço, alegria de ver resultados? E ela diz: não porque essas coisas sejam más. Não, elas são boas. E é melhor ser bom do que ser mal. Tudo bem. Não porque essas coisas sejam más. Mas por quê? Se permanecermos nelas, nunca iremos além de nós mesmos. Bem o jeito dela se expressar. As coisas não são más, mas se permanecermos nelas, se permanecermos nesse eu como centro, eu que oro, eu que faço, eu que sirvo, nunca iremos além de nós mesmos. Estamos centrados no ego e apesar das boas intenções, né, e não conseguimos ir além desse eu, que é o centro de tudo. Não é que seja bom, é melhor ser bom do que ser mal, tudo bem, mas você não vai além disso. Há um momento em que a alma não encontra apoio em nada. Através da desilusão, ela vai se esvaziando, né, e não encontra apoio em nada. O trabalho continua, a oração continua, o serviço continua, mas sem consolação, sem evidência, sem retorno. Tudo parece igual por fora, mas por dentro há um vazio. Olha que interessante. Então chega um ponto que quando o trabalho espiritual é sincero realmente,
esse eu se alegrando, esse eu fazendo, esse eu orando, ele começa a se esvaziar. Porque ela disse lá atrás, Deus vai retirando, pouco a pouco, tudo aquilo que nos apoiamos. Então é uma experiência difícil, porque a gente tem uma impressão de vazio, de estarmos sem consolação, sem evidência, sem retorno. No começo, é uma experiência difícil. Tudo parece igual por fora, mas por dentro há um vazio. Ela falou, despojamento aos poucos. Então, por dentro há um vazio, uma sensação de vazio. Esse vazio não é a ausência de Deus. Sim, mas no começo a gente estranha. Esse vazio não é a ausência de Deus. É a forma como ele começa a agir mais profundamente. Isso aqui, se vocês se lembram da aula passada, foi exatamente o comentário de Marcelo, que infelizmente não veio hoje, ou pelo menos até agora. Mas ele falou, eu estava aqui, acho que na beira de um lago, e me sentindo vazio. E ouvindo o texto da Madre Teresa, eu entendi que não é um retrocesso, é um avanço. É uma fase nova. Então, esse vazio não é a ausência de Deus, é a forma como ele começa a agir mais profundamente. Quer dizer, aquela satisfação superficial do ego, ó, oh, como eu sou espiritual, eu, começa a desmoronar. E num primeiro momento a gente estranha. Bem, porque, diz ela, enquanto sentimos, ainda estamos presentes. É o jeito dela dizer, ainda tem um ego que sente, ainda tem um ego que é o centro. Enquanto ainda sentimos, ainda estamos presentes. Ainda eu sou o centro do universo. Julgo tudo de acordo com o que eu sinto, o que eu penso, etc. O que eu possuo, o que eu faço. E aí ela diz, quando já não sentimos, começa a surgir um outro modo de presença, que não é o ego. Começa a surgir mais silencioso, mais real, mais puro. Aí eu acrescento, esse surgir outro modo de presença só poderia surgir se o ego se esvaziasse. Porque enquanto ele ocupa todo o espaço, essa presença fica por trás das nuvens. Eu repito, enquanto sentimos, tem um eu que sente os cinco sentidos, ainda estamos presentes. Quando já não sentimos, começa a surgir outro modo de presença, mais silencioso, mais real, mais puro. Presença mística. Ela sabe o que ela está falando. Devemos aceitar esse caminho com simplicidade, sem tentar voltar atrás. Aqui também eu lembro do Marcelo, que ele disse que ele estava na beira do lago e se sentia vazio. E aí a Madre Teresa diz: devemos aceitar esse caminho com simplicidade, sem tentar voltar atrás. A tentação é sempre buscar novamente aquilo que nos sustentava antes. O fervor, a clareza, a alegria sensível. Quer dizer, eu quero retornar àquela sensação de segurança do ego. Eu que faço, eu que oro, eu que me alegro. Ó, oh, como eu sou espiritual. Há uma tendência muito forte de voltar, né, para o ego, ainda que seja um ego bem intencionado, bonzinho. Então, devemos aceitar esse caminho com simplicidade, sem tentar voltar atrás. Lembra que João da Cruz também fala de noite escura da alma? Desmorona todos os valores humanos, e os valores bons têm que desmoronar também. Porque sempre tem essa coisa, eu, meu, minha.
Então, a tentação é sempre buscar novamente aquilo que nos sustentava antes, estava confortável. O fervor, a clareza, a alegria sensível. Mas isso seria interromper a obra de Deus, estacionar. Ele não quer apenas nossas ações, ele quer nosso ser. Pronto, ela disse tudo. Ele, Deus, não quer apenas nossas ações, um ego que faz as ações. Ele quer o ser completo. Portanto, o ego tem que renunciar. Ele quer o ser verdadeiro, não o ego. Então, ele não quer apenas nossas ações, um eu que faz tudo e diz meu, minha. Ele quer nosso ser verdadeiro. E o ser não se entrega sem ser esvaziado. Então, o ego tem que descer do trono. O ser não se entrega sem ser esvaziado. Enquanto o ego está no trono, o ser está atrás das nuvens. Ele não tem como se entregar. Porque o espaço está todo tomado pelo ego. Por isso, a vida mística não é uma ascensão visível. Isso é uma fantasia do ego também, que eu vou subindo até as nuvens e me espiritualizando. E ela diz que não. Por isso, a vida mística não é uma ascensão visível, mas uma descida. O que ela quer dizer com descida? Mas uma descida. Não é acumular luz e continuar dizendo eu, mas consentir em perder tudo o que podemos chamar de nosso. Meu, minha, eu. Perfeito? Olha o que ela está dizendo. A vida mística não é uma ascensão visível, é uma descida. Não é acumular luz, mais coisas que eu posso chamar de meu e minha, mas consentir em perder tudo o que podemos chamar de nosso. Meu, minha. Um eu que está no centro que fala meu, minha. Mesmo que sejam boas intenções. Essa perda, perder tudo podemos chamar de nosso. Essa meu, minha. Essa perda não é destruição, é purificação. Porque o ego está num trono que esse trono não é dele, o trono é de Deus. Pouco a pouco, aquilo que fazíamos por esforço se torna natural. Assim, porque se é o eu que está agindo, ele sempre vai ficar avaliando se foi fácil, se não foi fácil, se deu resultado, se não deu resultado. Ele está sempre analisando tudo. Então, pouco a pouco, aquilo que fazíamos por esforço se torna natural. Simplesmente faz. Aquilo que exigia decisão, a mente analisando, como eu falei, aquilo que exigia decisão se torna simples. Aquilo que era vivido como sacrifício se torna silenciosamente uma forma de paz. Era vivido com sacrifício porque tudo num ego centrado. Senão simplesmente acontecia. Então, aquilo que era vivido como sacrifício se torna silenciosamente uma forma de paz. Não porque sentimos paz, porque ela já disse, enquanto sentimos, eu estou me sentindo pacífico, não resolveu. Então, eu repito, aquilo que era vivido como sacrifício se torna silenciosamente uma forma de paz. Não porque sentimos paz, ela já disse que enquanto sentimos, ainda o ego está presente, mas porque já não resistimos. Então, temos paz, não é porque eu sinto paz, mas porque eu parei de lutar. Porque eu cedo, porque eu renuncio, porque eu me esvazio. Então, no primeiro momento, parece meio chocante o vazio, mas eu me encontro a paz.
A transformação verdadeira acontece quando deixamos de agir por nós mesmos. Olha como o discurso dela é todo centrado no ego, contra o ego, na verdade, né? A transformação verdadeira é quando deixamos de agir por nós mesmos, renúncia de si mesmo. Deixamos de agir por nós mesmos, mesmo nas coisas boas, porque ainda assim é confortável. Eu oro, eu faço a caridade, eu sou bom, eu sou espiritual, é melhor do que ser mal, mas tem muito eu, tem muito ego nisso tudo. Então ela diz, a transformação verdadeira acontece quando deixamos de agir por nós mesmos, mesmo nas coisas boas. Quando já não buscamos ser generosos, quem é generoso? Eu. Quando já não buscamos ser generosos, mas simplesmente somos levados a dar. Simplesmente acontece. Somos levados a dar. Quem nos leva a dar? Deus. Então, quem dá realmente? Deus. Lembra quando eu falo para vocês que nós não somos assim tão grandes assim. E eu falo que toda a caridade, na verdade, é Deus agindo em nós. É Deus agindo em nós que é a verdadeira caridade. Se nós abrirmos o coração e servimos, fazer de mim um instrumento, como janela para Deus aparecer no mundo, Ele é a caridade. E aparece no mundo através de nós. Agora, enquanto eu faço assim, eu dou, eu faço a caridade, eu sou tão bonzinho, eu sou espiritual, tudo bem, são obras boas, mas está tudo centrado no eu. E aí a gente não vai progredir muito. A gente só vai ser uma pessoa melhor. Melhor ser uma pessoa melhor. Mas não vai passar muito disso, não. Tá? Então vamos ver. Então, tá... então encontramos aquilo que era vivido como um sacrifício torna silenciosamente uma forma de paz. Não porque sentimos paz, mas porque já não resistimos, não lutamos. A transformação verdadeira acontece quando deixamos de agir por nós mesmos, ego, mesmo nas coisas boas. Quando já não buscamos ser generosos, mas simplesmente somos levados a dar. Deus é a caridade. Quando já não tentamos amar, mas nos tornamos disponíveis ao amor. Queremos amar, queremos ser amados. Mas por que nós não deixamos simplesmente o amor acontecer? O amor é o próprio Deus, é a vida se desdobrando. O que nós não estamos sabendo é reconhecer Deus em todas as coisas. Então, quando já não tentamos amar, mas nos tornamos disponíveis ao amor. Esse estado não é visível. Todo esse processo que ela narrou não é visível. Exteriormente, nada muda. A pessoa continua fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida. Mas, interiormente, já não é o mesmo movimento. Há uma espécie de transparência. As ações já não passam pelo eu da mesma forma. Elas acontecem. Elas simplesmente acontecem. Isso é liberdade. A liberdade de não precisar se afirmar, de não precisar compreender, de não precisar sentir-se seguro.
Quem afirma a mente humana, quem precisa compreender a mente humana, quem precisa sentir-se seguro, o ego que está se sentindo ameaçado o tempo todo, que tem medo de tudo. Então eu repito esse pedaço aqui. Esse estado não é visível. Exteriormente nada muda. A pessoa continua fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida, mas interiormente já não é mais o mesmo movimento. Então, há uma famosa anedota zen, que não é nem anedota, é um relato mesmo, de um mestre zen, eu acho que é Daikan Eno, eu só sei o nome dele em japonês. Daikan Eno, um patriarca, ele era cozinheiro, analfabeto. E aí perguntaram assim, antes de você se iluminar e ser o grande patriarca e tal, o que você fazia? Ah, eu cortava a lenha, acendia o fogo, cozinhava o arroz. E agora que você se iluminou, o que você faz? Eu corto a lenha, acendo o fogo, cozinho o arroz. A anedota é essa. Mas, ouvindo aqui a Madre Teresa de Calcutá, a gente entende. Interiormente, nada muda. As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, cozinhando arroz, vivendo a mesma vida. Mas, interiormente, já não é o mesmo movimento. Quem é que diz que interiormente já não é mais o mesmo movimento? Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Paulo apóstolo. Por fora, continua fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida. Paulo ia nas aldeias, cumprimentava as pessoas, era chamado de Paulo, almoçava, dormia, mas interiormente vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Interiormente já não é mais o mesmo movimento, diz a Madre Teresa. Há uma espécie de transparência. Eu usei esse termo, uma transparência para que Deus apareça no mundo. As ações já não passam pelo eu. Ela mesma usou esse nome, eu, ego, da mesma forma. Elas acontecem. E isso é liberdade. Quem se acorrenta nas coisas, apego, é o ego. Isso é liberdade. A vida simplesmente se desdobra. A liberdade de não precisar se afirmar, de não precisar compreender, de não precisar sentir-se seguro. A alma já não se pertence da mesma maneira. Pertence a Deus. E nesse ponto começa uma nova simplicidade. Não se trata mais de procurar Deus, trata-se de não se afastar. Bastante profundo aqui. Vamos ver. Não se trata de procurar Deus, mas de não se afastar. Quem procura Deus? Eu. O que você procura? Deus. Ele é onipresente. Aonde você está procurando ele? Fora, no exterior? Por que você se sente separado de Deus se Deus é onipresente? Por que você busca algo que sempre esteve presente, que não há o que buscar, na verdade? Então não se trata mais de procurar Deus, trata de não se afastar. No entanto, nós podemos virar as costas para Deus. Nós podemos dizer não, pelo dom da liberdade que nos foi dado. Então tudo se resume, mais uma vez eu lembro o Marcelo hoje, tudo se resume em dizer sim a Deus. Oh, só porque eu falei, ele apareceu. É ele mesmo? Deixa eu ver.
Não, é Cida. Tá? Então, tudo se resume a dizer sim a Deus. Certo? Isso é liberdade. Eu tenho a liberdade de dizer sim. Porque eu tenho a liberdade de dizer não. Então, repito, não se trata mais de procurar Deus. Não existe o que procurar. Deus é onipresente. Trata-se de não se afastar. Infelizmente, o ser humano tem a liberdade de se afastar e ele colhe a responsabilidade do que ele faz. Deus não castiga nada, mas ele pode, por iniciativa própria, se afastar. Então ele encontra o caminho que ele seguiu. Não se trata mais de crescer. Boa noite. Trata-se de permanecer. Não se trata mais de crescer. Crescer é um ego que quer ser espiritual, que quer ser melhor, que quer crescer. Trata-se de permanecer. E permanecer lembra o quê? Onipresença. Trata-se de não virar as costas para Deus. Trata-se de não se afastar. Prossegue. Não se trata mais de escolher constantemente. Trata-se de consentir. Faça-se a tua vontade, não a minha. Trata-se de consentir. Consentir no que vem. Consentir no que falta. Consentir no que permanece oculto. Essa é a maturidade da vida espiritual. Quando já não buscamos nada para nós, nem mesmo Deus como objeto de experiência. Olha como que ela está falando, é profundo. Não buscamos nada para Deus, nem mesmo Deus como objeto de experiência. Deus como uma outra coisa que não eu. O ego. Ela sabe muito bem o que ela está falando. Eu não tenho que buscar Deus que é onipresença. Ele não é objeto de conhecimento, ele é o conhecimento. Então eu tenho que parar de resistir. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu tenho que renunciar a esse ego do qual ela falou desde o começo. E ela diz aqui também, repito, não se trata mais de escolher a mente humana constantemente, trata-se de consentir. Consentir no que vem, consentir no que falta, consentir no que permanece oculto. Também já falei inúmeras vezes aqui. Deus é o Deus da vida. A própria vida se desdobrando é Deus ensinando. Então nós temos que abraçar o momento que se desdobra. Seja ele o que falta, o que vem, o que permanece oculto, as provas, os sofrimentos. Aceite como remédio e aceite o ensinamento que a vida está desdobrando. Se você recusar isso, ele vai se repetir como lei do karma. Saiu do divino e entrou no mundo humano. Por nossa mente, pela nossa liberdade de voltar de costas para Deus. Então, o erro volta. Até aprender a lição. Mas aceite a própria vida se desdobrando. Deus é o Deus da vida, a própria vida se desdobrando é Deus. Então, antes de reclamar, lembre disso. Vamos lá de novo. Consentir. Trata-se de consentir. Consentir no que vem, consentir no que falta, consentir no que permanece oculto. Essa é a maturidade da vida espiritual. Quando já não buscamos nada para nós,
nem mesmo Deus como objeto de experiência. Renúncia de si mesmo radical, tipo Paulo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E então, sem perceber, tornamo-nos disponíveis. Disponíveis para amar, disponíveis para servir, disponíveis para sofrer, disponíveis para permanecer. Disponíveis no sentido de que eu não resisto, não luto contra, eu aceito, abraço a vida se desdobrando e não decido eu mesmo como deve ser essa vida, dizendo inclusive minha vida. Então, sem perceber, tornamos-nos disponíveis, disponíveis para amar, disponíveis para servir, disponíveis para sofrer, disponíveis para permanecer, aceitando a vida que se desdobra. E essa disponibilidade é a forma mais pura de união. Deixar simplesmente a vida se desdobrar. Essa disponibilidade é a forma mais pura de união, porque já não há obstáculo. A alma não precisa mais subir, nem alcançar, nem possuir. Ela apenas está. E nesse estar, Deus age. Ela apenas está. Aonde ela está? No agora. Só existe agora. Ela não está no passado, ela não está no futuro, ela não está no corpo de dor, ela não está nas memórias, ela não está na ansiedade, ela não está no medo do futuro, ela apenas está no agora, que é o tempo de Deus. Então a alma não precisa mais subir, nem alcançar, nem possuir em algum momento do tempo, ela apenas está. E nesse estar, Deus age, sem ruído, sem sinal, sem prova. A alma apenas está no agora, no tempo de Deus. E nesse estar, Deus age. Sem ruído, sem sinal, sem prova, sem garantias para a mente humana. Sem respostas, porque são as dúvidas que desaparecem. Não são as respostas que vêm, são as dúvidas que desaparecem. Então ele apenas está. Ela, a alma, apenas está. Nesse estar, Deus age. Sem ruído, sem sinal, sem prova. Mas, quer dizer, sem satisfazer o ego, sem ruído, sem sinal, sem prova, mas de forma real. E isso transforma tudo. Então, isso é a Madre Teresa falando da vida mística, da vida interior. E não é uma conversa da boca para fora, era realmente o que ela vivia. Muito bem, vamos para mais um texto. Renúncia de si mesmo. Não podia ser outro tema. O texto anterior, o tempo todo eu falei de renúncia de si mesmo. Falei de ego e de renúncia de si mesmo. E o próximo texto é sobre o quê? Renúncia de si mesmo. Então, estava certo na minha leitura. Renúncia de si mesmo. Aquilo que Deus pede não é que façamos mais, mas que deixemos menos de nós mesmos em tudo o que fazemos. Pronto. Agora, depois de tudo que a gente estudou no texto anterior, não está mais fácil entender o que ela quer dizer? Aquilo que Deus pede não é que façamos mais, mas que deixemos menos de nós mesmos em tudo que fazemos. Veja bem. Deus querer que façamos mais é uma coisa meio maluca. Por mais que a gente faça, na verdade mesmo, nós não vamos melhorar o mundo.
Nós podemos melhorar a consciência, a nossa, e a do outro, amando o próprio como a mim mesmo, a consciência do outro é a minha consciência. A via de transformação é essa. Agora, eu achar que com obras de caridade, distribuir cestas básicas, eu vou trazer alívio para algumas pessoas, e isso é realmente uma coisa muito boa. Mas você vai salvar o mundo? Nem que você aplique uma fortuna, você não vai salvar o mundo. Salvou o mundo só o Cristo. Por uma outra via, que não é uma via material. Então a gente fica preso a essa ilusão de que nós vamos fazer obras, e quantas mais obras eu fizer, mais espiritual eu sou. É ilusão isso. Claro, é melhor ser bom. A cesta básica vai trazer alívio para umas pessoas. Isso é muito bom. Só que seria muito melhor se isso simplesmente tivesse uma renúncia de si mesmo e não tivesse um ego para se considerar mais espiritual e nem nada disso. Simplesmente o amor se manifestasse. Porque o importante não é nem a cesta básica, isso, e nem saciar a fome, a coisa importante é que o amor se manifeste. E um amor não tem eu, um amor é soberano por si mesmo. E diante do amor, esse eu se apaga. Eu me esqueço de mim mesmo. Se o amor for sincero, eu me esqueço de mim mesmo. Eu não vou me autoglorificar porque eu nem sequer lembro de mim mesmo. Essa é a obra. E nesse estado, de eu esquecer de mim mesmo e de o amor se manifestando, não é uma obra quantitativa. Ah, quanto de caridade que eu fiz. Isso é o ego. Né? O que o Cristo queria? A cura espiritual. E a cura espiritual era o quê? Como a gente já estudou tanto. Era a conversão. O Cristo ele mesmo não saiu distribuindo moedas na sinaleira e cestas básicas. A proposta era outra. Claro que é caridade, claro que é uma coisa boa, claro que traz alívio, mas o problema do mundo, isso não vai resolver. Tá? Então vem a cura verdadeira, a cura espiritual. Então vamos lá. O Cristo veio para o mundo. Se o mundo não acolheu, aí é outro problema. O mundo tem a liberdade também de escolha. Muito bem, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Aquilo que Deus pede não é que façamos mais. Ele não quer que nós façamos, ele não está preocupado com quantidades, mas que deixemos menos de nós mesmos em tudo que fazemos. Que quando você faça por amor, você esqueça de si mesmo, justamente. No início, no início, pensamos que o caminho espiritual consiste em dar. Dar tempo, dar esforço, dar atenção, dar amor. Isso é verdadeiro, quer dizer, é melhor ser bom do que ser mal, já falei. Isso é verdadeiro, mas é apenas o começo. Porque nesse dar, ainda estamos presentes. Somos nós que damos, nós que escolhemos, nós que sustentamos. O discurso dela, né, da questão do ego, é claríssimo, apesar dela não usar essa palavra. Somos nós que damos, nós que escolhemos, nós que sustentamos. Está claríssimo. Então, é bom, é verdadeiro, mas ainda é só o começo. Porque ainda estamos presentes. Somos nós que damos, nós que escolhemos, nós que sustentamos. Há, porém, um ponto em que esse movimento já não basta. Deus começa então a operar de outra maneira. Ele não pede mais que demos algo, mas que deixemos de nos apoiar
naquele que dá, no ego. Porque se você desse com amor verdadeiro, você esquecia desse ego. Deixemos de nos apoiar naquele que dá. Então Deus começa a operar de outra maneira. Começa a aparecer um vazio. No primeiro momento a gente estranha. Ele não pede que a gente fique dando coisas, mas ele pede que a gente deixe de se apoiar naquele que dá, que o ego continue sendo o centro. Esse é um momento muito sutil. Mais uma vez ela diz, este é um momento muito sutil. Exteriormente nada muda. Continuo cortando lenha, cozinhando, acendendo fogo, cozinhando arroz. Exteriormente nada muda. Continuamos servindo, rezando, vivendo. Mas interiormente é uma perda. Ela já falou do vazio antes. Interiormente é uma perda. Já não sentimos que somos nós que fazemos. Aquilo que antes era claro torna-se indistinto. Era claro porque a mente humana decidia o que era. De repente você perdeu o apoio da mente humana, tudo se torna indistinto. Aquilo que antes era decidido torna-se simples. Simplesmente acontece. Aquilo que antes era vivido com esforço começa a acontecer sem que possamos nos apropriar. Eu nem lembro de mim mesmo. Simplesmente acontece. Sem que possamos nos apropriar, dizer meu, minhas obras, meu caminho, meu progresso espiritual. E isso pode ser confundido com fraqueza ou perda, mas não é. Pode ser confundido com fraqueza ou perda, pode ser confundido com uma sensação de vazio. É um vazio. A gente não sentimos ainda Deus plenamente, então isso pode deixar a gente meio confuso, meio inseguro. Então isso pode ser confundido com fraqueza ou perda, mas não é. É um deslocamento. Deus retira da alma a necessidade de ser o princípio de suas próprias ações. Todo o discurso dela é contra o ego. Deus retira da alma a necessidade de ser o princípio de suas próprias ações. Eu que decido, eu que faço. Não para destruí-la, porque Deus retira a necessidade de ser o princípio. Não para destruí-la, mas para torná-la disponível a algo mais profundo. Neste ponto, a alma aprende a não se interpor. Neste ponto, a alma aprende a não se interpor. Então, renúncia de si mesmo não é matar o ego, é ele ficar de ladinho e deixar Deus cuidar da vida, que afinal de contas é dele. Então, diz o ditado popular: muito ajuda quem não atrapalha. Se o ego parar de atrapalhar, tudo fica bem. Porque o ego não é uma coisa para ser destruída. O ego é uma ferramenta, um servo, mas ele quer ser tirano, ele quer ser o dono de um trono que não é dele. E a Madre Teresa tem uma consciência claríssima, né? Deste eu que afirma é meu, é nosso, como ela diz, né? E ela vai continuar explicando, mas vai por aí, viu? Então vamos lá. Deus retira da alma a necessidade de ser o princípio de suas próprias ações. Minha vida, minhas ações, minhas decisões. Não para destruí-la, mas para torná-la disponível a algo mais profundo.
O ego sai de ladinho para que algo mais profundo apareça, porque estava por trás das nuvens. Nesse ponto, a alma aprende a não se interpor, ela fica de ladinho. Ela já não precisa afirmar que ama, nem provar que serve, nem confirmar que permanece fiel. Tudo isso continua, mas sem centro visível, sem um eu que afirme, eu sirvo, né? Eu permaneço fiel, eu amo. Então, ela já não precisa afirmar que ama, ela simplesmente ama. Nem provar que serve, ela simplesmente serve. Nem confirmar que permanece fiel, ela nem lembra de si mesmo, ela é. Tudo isso continua, mas sem centro visível, sem ego. Há uma espécie de anonimato interior. Olha o nome que ela arrumou para a renúncia do ego. Há uma espécie de anonimato interior. O bem é feito, mas não é possuído. Minhas obras. Olha como eu sou espiritual. Eu sou orgulhoso de mim mesmo. Não. O bem é feito, mas não é possuído. O bem que foi feito foi Deus, não foi você. O bem é feito, mas não é possuído. O amor é vivido, mas não é sentido como próprio. Engraçado isso, porque toda vez que o amor é sentido como próprio, a pessoa acaba sofrendo, então não é amor. Engraçado que a palavra paixão, paixão de Cristo, vem do verbo grego pasco, que significa sofrer. Então, paixão é sofrimento. E por isso que os desejos da matéria, inclusive ambição, dinheiro, bens, são chamados de paixões, sofrimentos. O amor é vivido, mas não é sentido como próprio. O amor é Deus, não tem dono. O amor é livre. O bem é feito, mas não é possuído. O amor é vivido, mas não é sentido como próprio. A fidelidade permanece, mas não é percebida como conquista. Eu que sou fiel. Não, simplesmente é. Simplesmente acontece. Isso cria uma nova liberdade. Porque o peso de sustentar a própria vida espiritual desaparece. Quer dizer, eu quero tanto ser espiritual que eu fico numa luta insana e não deveria ter peso nenhum. Né? Não devia ter peso nenhum. É simplesmente ser. Porque o peso de sustentar a própria vida espiritual desaparece. Já não é necessário verificar, medir, confirmar. Já não é necessário saber se estamos avançando, se estamos correspondendo, se estamos sendo fiéis. Nossa, será que eu avancei no meu caminho espiritual? Já não é necessário verificar, medir, confirmar. Simplesmente é. Já não é necessário saber se estamos avançando, se estamos correspondendo, se estamos sendo fiéis. Tudo isso perde importância. O único movimento que permanece é uma espécie de consentimento silencioso. Consentimento silencioso. Permitir que Deus governe a vida, que afinal de contas é dele. Consentir em estar onde se está. Consentir em fazer o que se faz. Consentir em não compreender. Você não tem que compreender nada. É a mente humana que quer compreender Deus como se fosse objeto. É a Torre de Babel, né? Quero alcançar o céu. Consentir em estar onde se está. Consentir em fazer o que se faz. Consentir em não compreender. Essa simplicidade é profunda, porque nela já não há resistência. Ela está falando desde o começo, parar de resistir, parar de lutar. A alma não tenta mais se elevar,
Ela já é tudo que ela poderia ser de espiritual, ela já é. Não tenta mais alcançar algo, não tenta mais possuir nem mesmo Deus. E por isso, exatamente por isso, ela não se perde mais. Ela permanece, ela já é. Ela não se perde mais. Ela se perdia querendo fazer coisas para ser maior e mais espiritual. Ela já é. A alma não tenta mais se elevar, não tenta mais alcançar algo, não tenta mais possuir nem mesmo Deus. Ela diz que a vida exterior não muda, continua fazendo as mesmas obras de caridade, mas por dentro ela não tenta se elevar, não tenta alcançar algo, não tenta ser dona da ação, não tenta ter méritos. E aí ela não se perde mais, ela permanece. Mesmo na ausência de luz, mesmo na falta de sentido, mesmo na repetição do cotidiano, há uma estabilidade que não depende de nada. Ausência de luz, falta de sentido, repetição do cotidiano, tudo é impermanência. Há uma estabilidade que não depende de nada. Essa estabilidade não é sentida como paz, mas é mais profunda do que qualquer paz sensível. E Jesus fala: Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, porque a paz do mundo é impermanente. Essa estabilidade não é sentida como paz, mas é mais profunda do que qualquer paz sensível. É uma espécie de enraizamento invisível. Enraizamento em Deus, né? A partir daí, tudo se torna igual. Rezar ou não rezar, sentir ou não sentir, ser consolado ou não ser. Nada disso altera o essencial. Cuidado com isso, ela está dizendo que tudo se torna igual a partir do ego. Rezar, sentir, se consolar, fazer a caridade, mas vai ser Deus que faz. A partir daí tudo se torna igual. Rezar ou não rezar, sentir ou não sentir, ser consolado ou não ser, nada disso altera o essencial. Porque o essencial já não está nessas coisas. Está em não se afastar. Então o essencial está em Deus. Não vai dar para terminar, mas já deu para sentir o sentido do texto e realmente nós vamos ter que ter mais uma aula mesmo, tá? Aí eu termino esse texto aqui, 20, 27, eu prefiro deixar esse trechinho do que deixar o último parágrafo, tá? Não tem jeito mesmo. Então, mais uma semana de Madre Teresa de Calcutá, ainda tem um texto, e os textos dela são longos, né? Ela explica, explica, repete. Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã o nosso curso novo. Tá bom? Bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite.